Olá, eu sou Margarete Petri da Rosa, bolsista do Programa de Iniciação à Pesquisa, aluna do Bacharelado em Estudos Literários, e essa pesquisa intitulada Belatin, Aira, Stiger, por um inventário da monstruosidade na literatura latino-americana contemporânea, se deu sob a orientação do professor Vitor Luiz da Rosa, do DELET. Primeiro, uma breve apresentação. Essa pesquisa partiu da observância de uma certa monstruosidade e abjeção em obras dos seguintes autores latino-americanos: César Aira, Mário Belatin e Verônica Stiger. Trata-se de uma monstruosidade que incide sobre o corpo. São corpos anômalos, híbridos, deformados, em mutilação. A ideia de monstruosidade pode atingir a própria forma do texto, visto que esses autores promovem uma ruptura com categorias pré-estabelecidas na tradição literária. A partir do mapeamento e da leitura de textos ficcionais, teóricos e críticos em torno da literatura de Aira, Belatin e Stiger, foi possível verificar que as suas obras, por meio de suas personagens, cenas e conflitos, dão a ver corpos monstruosos, justamente quando transgridem as normas sociais, culturais e, sobretudo, estéticas. Os objetivos da pesquisa foram os seguintes: ler e mapear a ficção latino-americana contemporânea das obras desses autores, a partir da presença de figuras monstruosas, mutiladas e deterioradas. Estudar algumas teorias da literatura contemporânea com as quais os autores selecionados de alguma forma dialogam. Desenvolver estratégias e procedimentos de análise literária, levando em consideração os diferentes métodos críticos e os parâmetros da escrita acadêmica. A metodologia consistiu em leitura, fichamento, análise e discussão do material bibliográfico, tanto previamente selecionado quanto aquele encontrado durante a pesquisa. Alguns teóricos foram essenciais para a construção da metodologia de análise dos textos. Por exemplo, Ludmer, com o conceito de literatura pós-autônoma, as discussões de Foucault sobre a biopolítica e a normalidade e as questões sobre o objeto propostas pelo crítico Hal Foster. Como resultado, podemos observar em Belatin uma obsessão pelo monstruoso, dando visibilidade à alteridade dos corpos invisíveis e anulando as diferenças entre o natural e o artificial, o biológico e o protético. Esses corpos deteriorados e o próprio texto parecem mutilados. A partir dessa noção de monstruoso apresentada por Miranda, é possível ler também alguns textos de Aira e Stiger. No caso de Aira, em As Noites de Flores, há um personagem nardo, uma pequena criatura de 1 metro, um ser híbrido, com dicção meio defeituosa, mas não muito, como se houvesse uma boca atrás do bico, uma impressão que todos os pássaros falantes causam, uma mistura de papagaio com morcego. Em Stiger, no conto Domitila, o absurdo é instaurado a partir do corpo da protagonista, que se desintegra até chegar à condição de algo monstruoso, um ser em fragmentos. A fim de corroborar a tese de Miranda, cita-se a narrativa Flores, de Belatin, cujos personagens são anômalos, mutantes, devido a um medicamento que causou deformações físicas, por exemplo, nos gêmeos rastejantes, que ficam sem braços e sem pernas. No caso do Belatin, encontra-se em sua ficção uma série de corpos deformados que beiram ao monstruoso. No entanto, não são puramente abjetos, pois em virtude das repetidas vezes que aparecem, deixam de constranger pela anomalia ou pela deformação. O que se nota, portanto, é a instabilidade da personagem e da própria narrativa que não se revela completa. O corpo anômalo e deteriorado se torna uma norma, como se Belatin se propusesse a normalizar o monstro, o anômalo e o abjeto. Na narrativa Flores, cujas histórias se proliferam e se cruzam de maneira aparentemente casual, a narrativa tem como eixo a deformação causada por um remédio. O próprio narrador usa uma perna ortopédica decorada com pedras artificiais. Crianças nascem sem os braços, mães que podem ser facilmente substituídas. Uma personagem que, sem braço, poderia ser o escritor protagonista. Não exatamente o autor Mário Belatin, mas sim o escritor personagem da narrativa.
Diante disso, poderíamos ler a sua obra a partir da ideia de literatura pós-autônoma proposta por Ludmer, já que as fronteiras entre realidade e ficção parecem borradas, causando assim uma espécie de desautomatização da experiência de leitura. No caso de Verônica Stiger, observa-se também uma obsessão pela monstruosidade por situações narrativas que colocam em destaque o corpo e a própria condição de sua existência em um contexto em que a banalidade do cotidiano se torna espetáculo. Por exemplo, no conto Domitila, que tem o seu corpo mutilado numa espécie de anestesia dos sentidos e em movimentos minuciosamente cronometrados pelo narrador. Trata-se de uma espécie de repetição serial, pois o corpo é sempre retomado na ficção de Stiger, mas a cada retomada o corpo é sempre outro momento do espetáculo. A título de conclusão, aponta o seguinte: os monstros, conforme Gerra, desempenham reconhecidamente um papel político como mantenedor das regras sociais. O monstro é um estratagema para rotular tudo que infringe esses limites culturais. Para além da monstruosidade e abjeção no conteúdo das obras de Aira, Stiger e Belatin, a própria forma infringe as normas de uma literatura clássica e mimética. Por meio da transgressão de uma estética, seja no plano formal ou no conteúdo, os três autores, de certo modo, entram no reino da monstruosidade. No plano do conteúdo, poderíamos citar os excessos, as infrações e as transgressões cometidas pelas personagens. Em Stiger, o aspecto monstruoso vai além da representação dos corpos. Afinal, a linguagem também apresenta algo de abjeto. São personagens que vivenciam pequenas doses de crueldade, não seguem as justas proporções morais ou corporais e são reduzidas a um espetáculo que, em certa medida, causa uma diversão, ou pelo menos um quase riso do leitor-espectador. Enfim, em Aira, Belatin, sobretudo em Stiger, a beleza da repulsa parece plenamente realizada, exigindo assim uma nova sensibilidade diante do grotesco, do monstruoso, do abjeto e de tudo aquilo que causa a destruição da ordem vigente. Aqui seguem as referências. Por fim, gostaria de agradecer à PROP, que por meio do Programa de Iniciação à Pesquisa concedeu bolsa, possibilitando assim a realização desse projeto.